Boa noite a todos. Cumprimentar a Amanda Vettorazzo, vereadora, colega de trincheira de MBL. Cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes, também o secretário Orlando, deputado estadual Guto Zacarias, também meu colega de trincheira, e o presidente do Partido Missão, também Renan Santos, na figura de quem cumprimenta todas as outras autoridades presentes. Eu quero reforçar aqui para vocês a importância desse enfrentamento que nós estamos fazendo, né? Como o secretário Orlando colocou, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo é uma cidade, é um estado que prende. Só que agora a gente precisa fazer com que a justiça pare de soltar. E é justamente pensando nisso que a gente trabalha duro no Congresso Nacional para garantir que a gente tenha a lei de país civilizado, né? Conseguimos aprovar no ano passado o PL que determina a prisão preventiva em caso de flagrante de crime hediondo, em caso de assalto, em caso de participação em facção criminosa, tá para ser avaliado no Senado nesse ano, projeto que foi extremamente polêmico, difícil de ser aprovado, mas que a gente conseguiu fazer avançar. Conseguimos fazer avançar também o aumento de pena para furto, roubo e receptação, que deve ser analisado pelo Senado já no final desse mês, com uma pena mínima superior a 4 anos, porque a gente sabe que hoje praticamente todos os crimes, se você não é reincidente, se a pena for menor do que 4 anos, você não vai para a cadeia, você vai cumprir uma pena restritiva de direitos, e não é isso que a gente quer que o sujeito seja preso e que o elo econômico do crime também seja punido, que é a receptação. Não há quem roube, não há quem furte, se você não tiver como escoar o produto do crime. E falando sobre polícia municipal, sei que algumas corporações vão discordar daquilo que eu vou falar agora, mas acho que é importante e se espelha e se baseia no que a gente vê no mundo desenvolvido. Não só, prefeito, eu acredito que a nossa polícia municipal tenha que ter, primeiro, o direito de ser chamado de polícia municipal, porque é o que é, né? É um absurdo, é uma bizarrice que cortes superiores de justiça do nosso país tenham uma preocupação tão mesquinha quanto de impedir que a polícia municipal seja chamada de polícia municipal. E uma coisa que às vezes algumas pessoas podem achar besteira, mas tem um estudo excelente que eu recomendo, aliás, do Instituto Unisp, que mostra do efeito moral de você alterar o nome de corporações que tratam e que cuidam da segurança pública. Consegui aprovar na Comissão de Segurança a possibilidade de que a nossa polícia municipal possa fazer a abordagem com base na fundada suspeita. Inclusive em São Bernardo, secretário Orlando, eu escutei um relato da guarda me dizendo da apreensão de 200 quilos de cocaína, né? O sujeito foi condenado em primeira instância por tráfico, condenado em segunda instância por tráfico, o STJ soltou porque disse que a guarda municipal não pode abordar com base na fundada suspeita. E aí o sujeito está solto. No final das contas, o que a gente vê de realidade do nosso país é a vítima ficando mais tempo na delegacia do que aquele que foi preso em flagrante. E além da gente garantir também o ciclo completo de polícia, de ponta a ponta, a Força de Segurança Pública poder tratar da causa e a gente aumentar o número de crimes que nós temos resolvidos no nosso país, que infelizmente hoje é um índice muito baixo. E a gente precisa constitucionalizar isso para dar segurança jurídica para os nossos agentes poderem atuar. E eu quero falar aqui também, aproveitando a presença do prefeito, e parabenizar sobre os resultados, e hoje bater na marca de 1000 no Smart Sampa, e falar também sobre a bizarrice de nós termos uma ação do PSOL contra o prisômetro, né? Veja só o absurdo que você chega de alegar que você não pode ter a contagem de pessoas que foram presas pelas câmeras com inteligência artificial porque elas estão em cima de pedras portuguesas. Aí eu te pergunto, prefeito, a preocupação são com as pedras portuguesas ou com os 1000 criminosos que eles queriam ver soltos? Acho que a resposta está evidente, né? Levar isso para a mais alta corte do nosso país, sem dúvida nenhuma, assim, ou é falta do que fazer ou é militância em prol daquilo que tudo aquilo que a gente combate. E para fechar, eu quero dizer para vocês, finalizar falando sobre uma iniciativa de um plebiscito, que alguns de vocês devem saber que eu estou conduzindo na Câmara dos Deputados, deputada Silvia, minha colega que está aqui na frente, também atuante na segurança pública, baseado num estudo no professor especialista em economia do crime chamado Pérez Chiquida, que diz, segundo os próprios presos do estado de São Paulo, 80% dos criminosos do estado de São Paulo dizem, eles próprios,
que não cometeriam crime se houvesse pena de morte ou prisão perpétua. Aí nós temos um problema pequeno no meio do caminho. A nossa Constituição, que veda qualquer sanção de caráter perpétuo. E daí, a proposta de plebiscito que eu faço, para consultar a população se ela está satisfeita, se ela acha que essa Constituição trouxe desenvolvimento para o nosso país, funcionou para a segurança pública do nosso país, funcionou para a economia do nosso país, se nos transformou num país desenvolvido comparado ao que a gente era 40 anos atrás, comparado com o que se tornou Singapura, com o que se tornou Hong Kong, com o que se tornou Coreia do Sul, todos os países que estavam piores do que a gente nesse mesmo período de tempo. Quero saber se a população acha que essa Constituição nos serviu ou não nos serviu e se é a favor da gente instituir pena de morte e prisão perpétua, porque, me desculpem quem discorda, mas eu não vejo outra saída para Chico Picadinho, eu não vejo outra saída para Elias Maluco, eu não vejo outra saída para Maníaco do Parque, eu não vejo outra saída para o canibal do Distrito Federal, recentemente solto pela Justiça, e que estava cumprindo uma medida de segurança por esquartejar a namorada e depois comer o coração dela. Então é esse tipo de crime grotesco que a gente visa combater e que a gente tem uma atuação forte no Legislativo. Vocês podem sempre contar conosco e, sem dúvida nenhuma, eu digo para vocês, sem medo de errar, a mais corajosa de nós é a Amanda. A mais corajosa de nós é a Amanda e sob a liderança dela que a gente vai fazer esse enfrentamento. Obrigado.